Um sapato caro esmagou, sem cerimônia, o único prato de comida naquela calçada. Farofa espirrou, um pedaço de pão grudou na sola polida e a cena teve um som seco, quase definitivo, que pareceu rebaixar o mundo por alguns segundos. O ranger do couro contra a cerâmica, o estalo da massa, o silêncio constrangido dos que passavam. A mão do homem que calçava aquele sapato estava firme no guarda-chuva. O rosto era calcificado pelo ódio de quem aprendeu a medir as pessoas pela conta bancária. No chão, seu Manuel segurava o prato como se segurasse a última linha de dignidade que ainda lhe restava. Dona Conceição, que havia passado pela manhã com a marmita, recuou, os olhos cheios de água. O homem de terno caro nem hesitou. Era como se pisar na comida confirmasse um poder. Era um gesto de negação. As pessoas viraram o rosto. Alguns sussurraram. Ninguém interveio. Numa cidade que se acostuma com a desigualdade, a indiferença se disfarça de rotina. O nome daquele homem era Ricardo Almeida Montenegro. Para quem o via da janela de seu escritório na Avenida Europa, ele era a definição do sucesso. Prédios que levaram seu nome, carros que chamavam atenção nas ruas, uma imagem esculpida com cuidado nos perfis das revistas. Havia nele um zelo obsessivo com aparência. Não era vaidade inocente. Era defesa. Por trás da gravata e do terno perfeito, havia um menino que cresceu acreditando que pobreza era vergonha e que qualquer sinal dela poderia apunhalar sua chance de escapar. Ricardo lembrava, às vezes, de um barraco que se abrigava em memórias de infância. Lembrava da mãe apressada, do trabalho que sempre cheirava a graxa e a fumaça. Nada daquilo combinava com o espelho que ele próprio construíra. Então, quando encontrou a escada do sucesso, subiu com pressa e, no topo, cultivou um desdém por tudo que lembrasse daqui embaixo. A compaixão foi uma moeda que ele decidiu guardar e exibir apenas quando lhe convinha. Do outro lado daquela cena, seu Manuel, que fora mecânico a vida inteira, tinha um jeito simples de enfrentar o mundo. Perdera a esposa alguns anos antes, e o AVC que sofrera diminuíra suas forças, não sua fé. Levava consigo histórias de oficina, o ronco de motores, os cheiros do trabalho. Acordava cedo, passava pela padaria, comprava um pão simples, encontrava Dona Conceição no caminho e juntos rezavam uma Ave Maria. Para ele, comer era necessidade, partilhar, mandamento. O prato que seguiu para a calçada era um pedaço de comida que representava dignidade, não só sustento. Quando o sapato roubou o alimento, não houve grito de revanche. Houve uma surpresa, depois um sopro de vergonha pela violência do gesto. Seu Manuel olhou para a sola brilhante, depois para o rosto de Ricardo. Havia nos olhos dele um pedido, não pela comida, mas por reconhecimento humano. Por favor, murmurou. A palavra não foi raivosa. Foi livro aberto de quem esperava mais de alguém feito à imagem de Deus. Ricardo virou o rosto como se o pedido fosse uma afronta. Saia daqui, isso é lixo, disse seco. A palavra lixo foi lançada, mas a verdadeira intenção era outra, afirmar domínio, proteger a reputação. Para ele, o que doía não era apenas a visão do velho. Doía a lembrança de um passado que, se reconhecido, poderia derrubar o castelo que levou anos para erguer. A cena correu pela vizinhança como um sopro. Manchetes pequenas nas redes locais começaram a comentar a falta de compaixão presenciada naquela manhã, mas também houve quem minimizasse. Coisas que acontecem, dizia um rapaz. O que ninguém poderia prever era que, em menos de 48 horas, as peças que mantinham o império de Ricardo começariam a cair como dominós. Horas depois daquele pisoteio, horas que para ele não fariam diferença, o telefone tocou no escritório que cheirava a móveis de mogno e decisões. Do outro lado, uma voz tensa. Dr. Augusto, advogado da família. Havia indícios de fraude numa das empresas do grupo, documentos que apontavam para movimentações irregulares, contratos assinados em nome de empresas de fachada. Um sócio havia sumido. O nome que surgiu nas investigações era o de Maurício Tavares, um homem que Ricardo achava confiar. Na velocidade das decisões corporativas,
Assessorias começaram a desfazer as rotas financeiras. Contas foram bloqueadas preventivamente. Creditores acionaram garantias. A imprensa, sempre faminta, farejou o acaso e soprou o rumor como brasa. Quando a primeira manchete apareceu, Ricardo ainda acreditou que era exagero. O segundo telefonema, porém, trouxe um frio que não era desculpa de arrogância, mandado de indisponibilidade de bens. O mundo que ele construíra com tanto zelo tinha, agora, uma fresta que poderia virar avalanche. Em poucas horas, seguranças que ele pagava com certo prazer ficaram sem ordens claras. Secretárias que atendiam em tom polido começaram a falar baixo. O lugar que fora seu santuário virou arena de perguntas. Em 48 horas, as chaves de seu apartamento de cobertura foram entregues a uma equipe de avaliação. A garagem foi trancada. Pessoas que o saudavam por educação agora evitavam contato. O telefone tocava e ninguém atendia. Ricardo, que sempre delegara a assessoria até as lágrimas de seu cotidiano, sentiu pela primeira vez a liberdade de consumo apertando sua garganta. Sentou sozinho numa sala que ecoava luxo e isolamento e sentiu o vazio como quem toma uma dose de frio. A vaidade que antes o protegia perdeu a função quando não havia mais quem a admirasse. Ele saiu do prédio com uma mala discreta, os sapatos ainda brilhando, a gravata bem posta. Era notável a tentativa de preservar imagem até o último sopro. Tentou seguir para a casa de um primo, alguém que ainda o considerasse digno. Recebeu portas fechadas com a mesma frieza com que havia fechado alguma vez o rosto. Em seu rosto, a surpresa que era antes arma de poder tornou-se remorso. Não por ter pisoteado o prato de um idoso, mas porque, pela primeira vez, a possibilidade real de voltar àquele passado o assustava. A defesa já não era glamour, era medo. As primeiras noites foram de negação. Pensou em chamar advogados, em noites de cortinas fechadas, em reaver o controle. Mas a notícia vazou, e com verdades vazadas vieram credores. A liquidez que ele pensava possuir se mostrava diferente do que imaginara. O dinheiro atrelado a garantias que, sem o aval do grupo, evaporava-se pelas frestas da burocracia. Em relatos simplificados, uma fraude cometida por alguém de sua confiança deixara vestígios que a lei não deixaria passar em branco. Ninguém dizia que ele fora culpado de tudo. O que se via era que a proteção havia falhado. Perder os pertences foi um processo estranho. A vida que imperara em objetos, quadros, móveis, roupas, começou a se dissolver em inventários. Cada item recolhido pela equipe de avaliação era menos um objeto e mais um símbolo do que poderia ruir com a mesma rapidez que havia subido. As paredes que um dia ouviram risos funcionais, agora pareciam presas a outro tempo. A fragilidade da segurança material, que sempre parecia promessa eterna, se revelou, enfim, tão frágil quanto um copo fino. As ruas, antes observadas de cima, aproximaram-se. O cheiro das padarias tornou-se tortura. Era a lembrança do pão que agora não estava mais garantido. Ele caminhava por avenidas onde antes era visto com admiração, e os acenos se transformavam em olhares evasivos. Havia também o frio no corpo quando a noite caía e o dinheiro não estava mais no bolso. Encontrou filas de assistência em que o nome dele, ironicamente, não fazia diferença. Sentiu o estômago roncando como um sinal físico de que a redução não era apenas simbólica. Em uma dessas noites, já sem o brilho que o coroava, Ricardo lembrou do pisoteio naquela calçada. A memória veio como pedra na boca, dura, difícil de engolir. Pensou em seu Manuel, na expressão de quem teve comida arrancada como se fosse objeto descartável. O pensamento funcionou como espelho. Se alguém o tivesse tratado assim, como teria reagido? A pergunta o fez recuar. Pela primeira vez em muito tempo, não quis racionalizar o gesto. Sentiu vergonha. Não a vergonha calculada para a imagem pública, mas a que corrói por dentro, que não se mostra em capas de revista. Sem casa, sem recursos e com uma reputação em pedaços, Ricardo enfrentou um paradoxo interno. A consciência de que tudo o que havia poupado para se proteger se voltara contra ele.
As camadas da identidade que sustentavam sua atitude diante dos pobres, a superioridade, a pressa, o orgulho, desfiaram quando quem estava na outra ponta do olhar se tornou possível companheiro de infortúnio. As primeiras semanas na rua foram uma escola brutal. Ele aprendeu a reconhecer os sons noturnos das esquinas, o modo como as pessoas evitavam o olhar alheio quando a comida era escassa. Aprendeu também a sentir vergonha diante de quem oferecia algo com simplicidade. Um pedaço de pão, um cobertor emprestado. Tentou pedir ajuda em um abrigo. A resposta foi humanamente prática. Uma ficha, perguntas, uma fila de espera. As exigências do sistema, CPF, comprovante de residência, eram como portas que não se abriam para quem não tinha mais sua própria história assinada em papel. Nessas andanças, Ricardo viu rostos que antes eram para ele apenas pano de fundo. Viu ex-militares, mulheres que perderam empregos, homens com histórias tão complexas quanto a sua. Ouviu que as pessoas viviam com o mesmo desejo que ele tinha: serem reconhecidas, terem um lugar de descanso, não ser reduzidas a estatísticas. Percebendo isso, uma culpa começou a se tornar convite de mudança, e não apenas castigo. Mas ainda havia resistência. Transformar remorso em obra é trabalho pesado. Certa madrugada, sentiu num ponto de ônibus o que parecia o centro do mundo. Um banco, o vento cortando, o odor doce da padaria na esquina. Ele encostou a cabeça contra o encosto e, pela primeira vez, permitiu que as memórias se abrissem sem a resistência habitual. Lembrou-se em flash da infância, mãos sujas de graxa, uma mãe trabalhando, o frio do concreto. A lembrança não era nostalgia, era raiz. O homem que se tornara milionário havia tentado enterrar essa raiz, mas ela insistia em crescer na sombra da casa que ele perdera. Na manhã em que encontrou novamente a avenida onde tudo começou, uma cena interrompeu o fluxo de sua desorientação. A mesma árvore que parecia marcar o ponto onde o episódio do pisoteio acontecera ainda estava lá, com suas raízes quebrando a calçada. Embaixo dela, uma figura pequena, inclinada, ajeitava um tabuleiro. O vento parecia brincar com os fios de cabelo grisalhos do homem. Ricardo parou, como se tivesse andado para dentro de uma memória que não queria revisitar. Seu Manuel estava ali, e o reconhecimento foi imediato. Aquela memória, que antes poderia ser apagada como uma mancha inconveniente, agora era um encontro inevitável. O velho não o arregalou com ódio. Nem poderia ser reduzido a simples reação. Havia na face de seu Manuel uma espécie de calma que vinha de quem já viu muito e entendia que o mundo é maior do que um ato maldoso. Os olhos do homem, embora marcados, brilharam com uma insistência de compreensão. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus próprios pés. "Não esperava te ver por aqui", disse seu Manuel, num tom que misturava surpresa e acolhimento. Aquele simples reconhecimento teve mais força que qualquer acusação. Ricardo abriu a boca, procurou explicações, defesas, mas nenhuma palavra se acomodou. Ele estava sem argumentos e, pela primeira vez, sem escudos. Seu Manuel puxou uma sacola de pano que carregava sempre consigo. Dentro dela havia um pão, cortado com cuidado, e uma fatia de mortadela que dispensava a cerimônia, mas que guardava nela uma intenção: alimentar outro ser humano. "Pegue", disse, estendendo o pão. O gesto era de quem tinha pouco, mas sabia partilhar. Não havia espetáculo nem satisfação por superioridade. Havia apenas um convite humano: sente-se e coma. Ricardo hesitou. A memória do sapato pisando o prato lhe veio como lâmina. Uma lembrança de arrogância, de prazer pela humilhação alheia, emergiu com força. Mas havia também a fome. E havia, inesperadamente, um peso que apertava o peito, não só físico, mas moral. Ele recuou, lutando com a própria imagem. Aceitar o pão seria admitir fraqueza. Recusar seria recusar reconciliação. Os olhos de seu Manuel eram calmos, mas não indiferentes. "Ninguém merece passar fome", disse ele, como se a frase fosse simples verdade e não sermão. A voz carregava a compostura de quem aprendeu a ver a divindade no menor dos gestos. "A gente não se alimenta só de pão.
Às vezes o que falta é só um abraço. Ele riu baixo, um som que parecia música sem nota. Ricardo sentou. Não havia plateia. Apenas o vento e o barulho distante de carros. Naquele banco, as máscaras de antes se rasgaram. Ele pegou o pão com tremor, como se tocasse algo proibido. A mortadela parecia ordinária, e, no entanto, era um tesouro. Enfiou um pedaço na boca e, ao mastigar, sentiu um nó na garganta que não era de fome. Era dor. Era arrependimento. Lembrou-se das vezes em que vira servir comida em eventos e fingia benevolência. Lembrou-se das vezes em que humilhara sem perceber. Seu Manuel sentou ao seu lado. Ofereceu um gole de café que trazia num pequeno frasco térmico. Não precisava fazer aquilo, disse, referindo-se ao pisoteio sem acusação. A gente erra, mas ainda dá para consertar. Era uma frase pequena, sem solução mágica. Era, porém, um convite para olhar. Quando o velho inclinou a cabeça, Ricardo viu nos olhos dele uma paciência que não se mede por posse. Havia ali a memória de quem conhecia tropeços humanos e a fé que sustentava recomeços. O velho murmurou um trecho. O que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos? E completou a frase quase com reverência, como se trouxesse um livro antigo para a conversa. Mateus 25:40 esteve ali sem necessidade de pregação. Apareceu como ponto de referência para o que acontecia ali, naquela calçada improvisada. Aquele gesto, oferecer o pão, dividir o que se tem, quebrou algo em Ricardo. Não foi uma explosão dramática. Foi sincronizada, lenta, como a água que desgasta a pedra. Havia no ato de seu Manuel uma soberania divina exercida na simplicidade. Não era humilhação, era misericórdia. O que surpreendeu Ricardo não foi apenas o alimento, mas o modo como ele foi oferecido, sem interesse, sem contagem de mérito, sem cálculo. A oferta era um espelho que lhe mostrava a pequenez das justificativas que costumava criar. As lágrimas vieram silenciosas. Primeiro uma, depois outra. Não era sob o olhar de jornalistas, nem de amigos de mesa de bar. Era a cidade ali, testemunha mansa. Ricardo cobriu o rosto com a mão, não por vaidade, mas por timidez diante de um sentimento que não sabia nomear. Seu Manuel não fez alarde. Apenas colocou a mão no ombro do homem que um dia havia pisado sua comida. Era um contato que dizia: você não está sozinho no erro e ainda há como mudar. Nesse momento, a história cruzou uma linha. O encontro que começou com desprezo terminara em um reconhecimento mútuo da fraqueza humana. A calçada, antes cenário de violência, transformara-se num pequeno sacrário de misericórdia. Seus pensamentos voltaram ao princípio. As imagens que sempre o protegeram. Sapatos brilhantes, sorrisos calculados, placas com seu nome. Onde se encaixava tudo aquilo agora? A pergunta abriu uma porta que ele não saberia naquele instante atravessar sozinho. Mas havia algo que se firmou. A presença da possibilidade de arrependimento verdadeiro. Não o arrependimento de quem apenas pede perdão para ser visto, mas aquele que corrige, que restaura. Enquanto o velho falava de coisas simples, da missa de domingo, das lembranças da oficina, do gosto da mortadela, Ricardo percebeu que algo em suas prioridades mudava, como quem, ao abrir mão de peso desnecessário, encontra fôlego novo. A imagem do sapato esmagando a comida voltava, não mais como rebeldia, mas como documentário daquilo que precisa ser reparado. Se havia um lugar em que se decide o futuro de um homem, talvez fosse ali, num banco de praça, partilhando pão com quem menos tem. O que aconteceria a seguir não se resolveria em minutos. Havia processos, perguntas e trabalho. Mas o primeiro movimento do caminho estava dado. Reconhecimento do erro, receber a mão estendida, deixar-se tocar pela misericórdia. E quando uma mão se estende, por menor que seja, cria-se uma ponte que ninguém esperava. Se essa cena te tocou, escreva nos comentários o que ela te faz sentir hoje. Depois daquele encontro, a cidade continuou seu ritmo. Havia, contudo, uma diferença no modo como as horas corriam para Ricardo.
Não era apenas a necessidade de arrumar documentos, de lidar com crises jurídicas, de enfrentar a imprensa. Era a necessidade interna de aprender a servir. Na manhã seguinte, ele voltou à calçada antes mesmo de pensar nos papéis. Sentou-se ao lado de seu Manuel, observou o movimento dos carros e, sem grandes palavras, ajudou a recolher as sobras que haviam sido espalhadas quando o sapato pisara. Foi um gesto mínimo, mas para alguém que passara a vida comandando ordens, era humilhante e essencial. Os dias posteriores foram de encontros pequenos. Ricardo aprendeu a chamar pessoas pelo nome, a escutar as histórias que antes lhe pareciam ruído. Aprendeu que pedir desculpas não apaga atos, mas abre caminho para consertos. Seu Manuel, por sua vez, passou a ser mais do que vítima naquela narrativa. Tornou-se um mestre por suas atitudes de misericórdia. Seus gestos eram simples: convidar alguém para comer, explicar como consertar um fio solto, oferecer um cobertor quando a noite era fria. Em cada gesto havia uma lição prática sobre dignidade. A vida não cedeu milagres automáticos. Havia horas de sofrimento, momentos de insegurança, processos jurídicos que avançavam com lentidão implacável. Mas havia também encontros que geravam pequenas vitórias. Um café dividido, uma palavra amiga, uma porta que se abria temporariamente para dormir em refeitório comunitário. A misericórdia de seu Manuel não era solução mágica, era semente. E semente precisa de tempo e cuidado. Alguns, ao verem Ricardo naquela nova rotina, riam ou murmuravam. Outros ficavam desconfiados, achando que podia haver outro motivo, uma pose. Havia sempre quem atribuísse a transformação a espetáculo midiático. Mas havia também quem visse a verdade na transformação mais simples, um homem disposto a aprender com quem a vida havia colocado em sua frente. A experiência foi para ele um processo de desmontagem de certezas e montagem de valores novos. Aprender a cozinhar num fogão comunitário, servir uma fila de pessoas, ouvir histórias de perdas e resistências, tudo isso foi parte de uma escola prática que nenhum CFO poderia ensinar. A mudança começou primeiro no olhar, depois nas mãos. O gesto de seu Manuel ao oferecer um pedaço de pão com mortadela foi, naquele banco, o início de algo que não prometia salvação fácil. Prometia, isso sim, uma estrada de trabalho, arrependimento e serviço. E a estrada, como toda estrada verdadeira, se faz ao caminhar. Quando as pessoas olhavam para eles, o milionário caído e o idoso mecânico viam, à primeira vista, contraste. Mas o que ocorria ali não era espetáculo, era rearranjo de valores. Ao final daquele primeiro mês, Ricardo já sabia que não poderia voltar a fingir que nada aconteceu. Havia testemunhas, havia silêncio, e havia, sobretudo, a consciência de que a restauração exigiria mais do que palavras. Seu plano já tinha mudado. Não buscava mais apenas recuperar bens, mas reencontrar-se com a própria humanidade que por tanto tempo havia sacrificado a imagem. A narrativa, porém, estava longe de acabar. Havia processos abertos, relações quebradas e desafios imensos para prestar contas de gestos danosos que não se apagam com pedido de desculpas. Mas existia, agora, um caminho possível: transformar o remorso em ação, a humilhação em aprendizagem, a riqueza em serviço quando e se viesse a retornar. Naquele banco, com as mãos sujas de farinha e mortadela, Ricardo fez uma promessa, não em público, mas em sua própria alma, de que, se tivesse chance, usaria o que viesse a ter para proteger a dignidade de quem mais precisava. Ainda não sabia como seria essa promessa cumprida, e isso o assustava tanto quanto o animava. Havia que pagar dívidas, havia que enfrentar Maurício e a teia que se formara, mas havia também a urgência de não repetir o erro de pisar a comida de outro ser humano. Quando um homem que você humilhou oferece alimento com humildade, há algo que se rompe, a certeza de que a superioridade é direito. Há algo que se constrói, a compreensão de que somos chamados a amar o menor. Mateus 25:40 se fez presente não como citação decorativa, mas como lente que explicou o que acontecera na calçada. A misericórdia do pequenino encontra o rosto do grande.
E nesse encontro, Deus se revela. Não em grandes milagres que garantem prosperidade automática, mas na transformação que leva à justiça restauradora e ao serviço. A história ainda tinha muitos capítulos pela frente. Havia decisões a tomar, convicções a confrontar e reconstrução a ser feita de dentro para fora. E enquanto o vento balançava as folhas da árvore que marcara a cena, Ricardo e seu Manuel permaneceram sentados, compartilhando o pão e a memória de um erro que agora tinha caminho possível de reparação. Se você foi tocado por essa história, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir um lembrete de que dignidade e misericórdia são caminhos que transformam vidas. Depois da promessa no banco da praça, a vida de Ricardo não voltou a ser simples. Havia auditores, testemunhas, papelada que o chamava de volta a uma realidade que ele não podia mais evitar. As investigações revelaram a teia que Maurício havia tecido. O nome do sócio traiçoeiro esteve nas manchetes, e com o tempo, foi responsabilizado pelo que havia feito. Não é necessário aqui narrar toda a tramitação. O que importa é que, enquanto as instâncias da justiça tomavam seu curso, a transformação de Ricardo acontecia fora dos jornais, nas pequenas ações que nenhum título compraria. Ele passou meses em filas de atendimento social, aprendeu a fazer declaração em papel timbrado, descobriu que recuperar reputação é trabalho de formiga, requer presença, constância, humildade e alguma generosidade prática. Vendeu parte de seu patrimônio que havia sobrado, sem números reluzentes, sem ostentação e, mais importante, abriu mão de privilégios. Não porque a imprensa exigia, mas porque a vergonha que ele carregava se transformara em combustível para uma reparação que fosse mais que palavras. A ideia nasceu ao provar pão na praça. E se existisse um lugar que não tratasse a miséria como estatística, mas como encontro? Um espaço que não apenas fornecesse abrigo, mas restaurasse dignidade. Ricardo não queria uma casa de números, queria um lar que cuidasse da história de cada pessoa que cruzasse sua porta. E, sobretudo, queria que o nome daquele lugar lembrasse quem havia lhe ensinado a compaixão. Casa Seu Manuel. A construção da Casa Seu Manuel não foi obra de um ato único. Foi o resultado de meses de articulação, conversas com líderes comunitários, com ONGs já atuantes, com aquele punhado de vizinhos que aceitara dar uma chance. Pessoas que antes apenas cochichavam agora cogitavam usar tempo e recursos para algo concreto. A prefeitura cedeu um terreno modesto perto da antiga calçada onde tudo acontecera. Não por pompa, mas por reconhecer que ali havia um sinal de mudança. Empreiteiros deram descontos. Voluntários trouxeram doações de roupa e material. Um pequeno grupo de profissionais se ofereceu para dar oficinas gratuitas. O que se construiu ali não se parecia com os abrigos estéreis que Ricardo antes colecionara em suas visitas de caridade. Havia cor nas paredes, camas com lençóis limpos, armários individuais para que cada pessoa tivesse seu espaço. Um luxo de respeito. Cozinha comunitária onde se preparava sopa e se ensinava a transformar ingredientes simples em refeições nutritivas. Um pequeno espaço de oficinas batizado de Oficina do Seu Manuel, onde ex-mecânicos, carpinteiros e eletricistas ensinavam ofícios. Um refeitório com mesas e cadeiras, não filas de balcão. Um jardim plantado por pessoas que ali encontravam uma nova rotina. Uma sala onde empregadores locais vinham dar palestras sobre como preparar um currículo e como se portar numa entrevista. Quando a Casa Seu Manuel abriu as portas, não foi com tapete vermelho, mas com um café simples e presença de gente que passou pela história. Seu Manuel, magro e de olhar sereno, cortou uma fita fina feita de retalhos de tecido, o símbolo de muitas mãos costuradas para formar algo novo. Ao seu lado, Ricardo esteve com as mãos sujas de cimento de vez em quando, e limpas logo em seguida pelo trabalho de servir. Para muitos, ver o milionário trabalhando era irresistível para a curiosidade. Para alguns, era motivo de desconfiança. Ricardo ouviu de tudo: elogios, risos nervosos, acusações de espetáculo, e aprendeu a não buscar a aprovação das multidões. Ele respondia com serviço. Arrumava camas, lavava panelas, montava prateleiras, falava com cada um que chegava
e escutava suas histórias até entender que ouvir já era ato de humanidade. Houve resistência também entre antigos parceiros e ex-funcionários. Quem tivera a mão amiga do poder antes, incomodava-se com a simplicidade voluntária da nova vida do ex-empresário. Mas o tempo fez uma espécie de justiça moral. O prédio que acolhia agora não tinha placa reluzente com o nome de empresas. Tinha um painel com fotos, imagens de rostos que recuperaram emprego, de cursos que deram resultado, de mesas cheias numa noite de Natal improvisada. As manchetes, quando apareciam, passaram a falar de pessoas, e não apenas de cifras. Maurício, cuja traição abrira a queda, foi responsabilizado. Isso não significou exatamente uma satisfação ornamental. Significou consequências pela quebra de confiança que prejudicara outras vidas, além de uma carteira de ações. A verdade é que o sofrimento que se seguiu não foi uma celebração de queda alheia, mas um campo onde a comunidade exigiu reparos. Ricardo colaborou com as investigações e prestou contas na medida do que a justiça pediu. Simultaneamente, concentrava seus esforços em mitigar a dor que, de fato, causara com o gesto do sapato e com outros sinais de desumanização que, ao longo dos anos, praticara sem perceber. O que chamou atenção, nos anos seguintes, foi a coerência da obra. A Casa Seu Manuel não foi criada para limpar a imagem, foi erguida com trabalho que exigia presença. Ricardo assumiu responsabilidades administrativas, mas sempre acompanhado de um conselho formado por moradores locais, por profissionais de serviço social e por quem conhecia a dor das ruas. Esse conselho garantia que as decisões fossem tomadas com ética e respeito, e não por impulso paternalista. Projetos de capacitação surgiram. Aulas de mecânica, de corte e costura, de panificação, de informática básica. Muitas pessoas que passaram pela casa encontraram oportunidades de trabalho graças à parceria com empresas locais que até então jamais haviam imaginado empregar um ex-morador de rua. Seu Manuel continuou como figura central. Não era diretor formal, mas era claramente o coração moral da instituição. Em mesas de planejamento, ele falava pouco, mas quando falava, sua voz lembrava que dignidade se constrói com pequenos gestos diários. Propondo uma oficina de pequenos concertos, ele dizia: não se trata só de aprender a apertar um parafuso, é de ter mão firme e cabeça erguida quando buscar trabalho. E assim a oficina se tornou, além de transmissão técnica, espaço de recuperação de autoestima. Uma tarde de inverno, o mesmo frio que lembrara Ricardo nas primeiras noites sem casa, reuniu antigos residentes que conseguiram empregos, voluntários que permaneceram e alguns céticos que vieram para conferir se aquilo era apenas espetáculo ou mudança real. Uma das mulheres que havia vivido nas ruas, chamada Lúcia, levantou-se para falar. Contou sobre a primeira vez que pôde guardar suas roupas num armário com chave. Falou com a voz um pouco trêmula sobre a sensação de não ser apenas mais um número. Quando terminou, aplaudiram. O aplauso foi menos por ela do que por aquilo que o gesto representava, a recuperação do rosto humano por trás do estigma. Ao longo desse tempo, Ricardo reconheceu que o verdadeiro concerto exigia também encontros familiares. Reconectar-se com parentes que ele havia evitado por vergonha foi doloroso e libertador. Algumas portas se fecharam definitivamente. Outras se abriram com cautela. Ele aprendeu que restauração não é sinônimo de reconciliação imediata, mas de persistência em agir com retidão. E aprendeu também que, mesmo com mudanças externas, o mais difícil era cuidar do interior, manter o olhar humilde diante de quem antes enxergara apenas como outro. Uma das imagens que mais corria entre os que conheciam a história era a de Ricardo varrendo a calçada em frente à casa Seu Manuel num sábado de manhã. Vizinhos que antes o conheciam apenas de jornais o viam com uma vassoura ao lado de Seu Manuel, que observava e sorria. A cena se tornou símbolo de mudança. Não os tapetes vermelhos, mas o trabalho silencioso e constante. Com o tempo, o programa da casa se ampliou. Surgiram parcerias para saúde mental e acompanhamento médico, sem promessas de cura imediata, apenas com encaminhamentos e suporte humano. Havia oficinas de direitos,
para que as pessoas compreendessem seus direitos e soubessem reivindicá-los. Surgiram mutirões para a regularização de documentos. Pequenos microempreendimentos nasceram a partir das habilidades ensinadas na casa. Uma padaria comunitária que fornecia pães para a própria comunidade, um serviço de pequenos concertos, um ateliê de costura que produzia uniformes para escolas locais. O objetivo era sempre o mesmo: promover autonomia, não dependência. A imprensa, que antes gostava de manchetes fáceis, foi forçada a acompanhar um processo mais lento e, por isso, menos atraente para os flashes. Não se tratava mais da queda do magnata, mas da história de pessoas que recuperaram vida. Alguns jornalistas escreveram análises críticas, outros relataram com esperança. Ainda havia quem desconfiasse das intenções. Ricardo recebeu críticas públicas e privadas. Ouviu que não merecia perdão e que band-aids não resolviam feridas profundas. Ele acolheu a crítica como parte do processo e não como obstáculo para o trabalho. Houve encontros que feriam e que curavam. Em algumas reuniões, pessoas que haviam sido prejudicadas por decisões empresariais do passado compareceram para cobrar mudanças concretas. Ricardo escutou, respondeu e, quando cabia, reparou. Não houve esquecimento dos erros cometidos. Houve assumir de responsabilidade. O exercício da reparação mostrou-se tão necessário quanto o da misericórdia que lhe fora ofertada naquele banco. O tempo foi colocando fronteiras. Alguns meses tornaram-se anos. A Casa Seu Manuel passou a ser referência local em dignidade e acolhimento. Pessoas que ali passaram dedicaram-se a formar outras. Muitos que aceitaram a mão estendida e que dedicaram esforço à própria transformação tornaram-se coordenadores, mantendo viva a lógica do dar a mão, ensinar a pescar. Ricardo, por sua parte, aprendeu a moderação. Não era mais o dono absoluto da narrativa. Sua voz estava ali, porém em diálogo com as pessoas que a instituição acolhia. Ele, que havia medido o mundo pelo que possuía, começou a medir pela diferença que ações concretas produziam. Houve, sim, momentos de recaída. Um projeto que não deu certo, uma verba que atrasou, gente que voltou às ruas por motivos complexos. Nada disso foi ignorado ou romantizado. A Casa Seu Manuel aprendeu que falhar também é humano e que o trabalho de reconstrução exige paciência e persistência. Aprendeu a revisitar práticas, a ouvir antigos moradores e a adaptar-se às necessidades reais. Uma das decisões mais sensatas foi manter o conselho plural, para evitar que um só nome, por mais arrependido ou protagonista que fosse, comandasse toda a operação. A dimensão espiritual da história apareceu naturalmente como fibra que sustentava ações. Ricardo não buscou milagres para justificar sua nova trajetória, mas encontrou na fé um quadro ético que orientava atitudes. Em conversas discretas, citava o texto que ouvira no banco da praça. O que vocês fizeram a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeram. Mateus 25:40. Não para impingir doutrina, mas para lembrar que agir com compaixão é gesto que reflete um sentido maior de responsabilidade. A frase deixou de ser adorno teológico e virou lente prática. Ao oferecer dignidade ao outro, estamos, de alguma forma, encontrando Deus nas pequenas coisas. Os resultados, quando medidos em humanidade, eram nítidos. Havia quem recuperou o emprego, havia quem reconstruiu laços familiares, havia quem descobriu habilidade nova e passou a dar aulas. A cidade, pouco a pouco, sentiu o impacto, não porque um magnata tivesse feito um gesto de última hora, mas porque um processo coletivo se instalara. Vizinhos que antes fechavam portas começaram a apoiar. Voluntários novos chegaram. Empresas locais começaram a contratar com mais discrição, sem alarde, por convicção. O que antes era individual, tornou-se tecido social. O nome de Seu Manuel passou a ser não apenas homenagem, mas exemplo de liderança. Ele, que tinha as mãos marcadas pela graxa e a fala mansa, recusava holofotes, mas aceitava o compromisso de ensinar. Em alguma manhã de domingo, ao se encostar à árvore da calçada que viera a marcar o episódio inicial, comentou, com um sorriso que parecia aceitar a vida com todas as suas contradições: a gente só precisa lembrar que ninguém é lixo,
Lixo é o que se joga fora sem pensar. Pessoa a gente conserta, ajuda, chama pelo nome. A simplicidade daquela frase ecoou muito além de uma praça. Ricardo, por sua vez, viveu a tensão constante entre arrependimento e trabalho. Não havia redenção instantânea que lavasse o passado. Havia ações concretas que, somadas, transformavam o presente. Fez questão de participar de treinamentos sobre empatia, leu sobre política pública de assistência social, conversou com assistentes sociais e, sobretudo, escutou. Tornou-se defensor de estruturas que tratassem a pessoa na sua integralidade. Abrigo, capacitação, saúde, documentação, inserção no mercado. Sua experiência de queda tornou-se, ironicamente, plataforma para ouvir quem vivia à margem. Houve episódios que provavam que a transformação não era apenas pessoal. Em uma das oficinas de mecânica, um jovem chamado Pedro, que antes vivira na rua, consertou o motor de uma moto e, semanas depois, conseguiu emprego numa oficina local. Ao contar isso na reunião mensal, as pessoas aplaudiram como se celebrassem uma vacina tomada contra o desânimo. Pequenas vitórias se multiplicaram e deram esperança. A cidade, que vira tudo começar com o sapato esmagando a comida, passou a ver outra imagem. Um economista agora servindo sopa, um político local visitando sem microfone, moradores oferecendo colchões. Essas cenas não consertavam todas as injustiças, mas sinalizavam que a compaixão podia ser prática e cotidiana. No centro de tudo estava sempre a questão da dignidade. O abrigo não distribuía esmolas como fim em si, mas criava rotinas que resgatavam autonomia, horário para refeições, responsabilidades domésticas, cursos com certificados. Aquilo que havia sido tirado de seu Manuel, o reconhecimento humano, era agora devolvido a muitos que antes haviam sido invisíveis. A mensagem era clara: serviço é medida de riqueza verdadeira. Ricardo nunca transformou-se em modelo perfeito. Continuou tendo seus dias de dúvida e fragilidade. Mas sua vida provou que arrependimento acompanhado de trabalho pode produzir frutos duradouros. Em encontros públicos, quando alguém o chamava de exemplo, ele redirecionava a palavra. Apontava para os coordenadores, para seu Manuel, para os ex-moradores que agora trabalhavam e ensinavam. Aprendera a partilhar autoria. Uma noite, muitos anos depois do pisoteio, a Casa Seu Manuel promoveu um jantar para os apoiadores. Foi uma celebração com pratos humildes e corações simples. No centro da mesa, uma tigela com farofa foi lembrança do que havia acontecido naquela calçada. Não para reviver a humilhação, mas para lembrar que as migalhas que desprezamos às vezes salvam vidas. Ricardo, ao falar, olhou para o público e disse algo que não soou como meia-culpa decorativo. Se fui ferido, aprendi a ser remédio. Se prejudiquei, aprendi a consertar. E se fui perdoado, aprendi a perdoar a mim mesmo com honestidade para prosseguir. Seu Manuel, que estava presente, levantou-se e com voz que tremia um pouco disse: não foi fácil, mas valeu. Valeu porque ali, naquele banco, um abraço mudou uma história. Não porque apagou o passado, mas porque mostrou que dá para escolher outro caminho. O salão ouviu em silêncio, não por espetáculo, mas em reconhecimento. Entre os presentes, havia gente que um dia vira a cena violenta e que agora, anos depois, aceitava que as coisas podiam ser diferentes. Não faltaram lições práticas no caminho. Pessoas que queriam ajudar pediam orientações e o conselho da casa disseminou práticas eficazes. Oferecer trabalho quando possível, criar espaços que respeitem a privacidade, apoiar organizações sérias, olhar nos olhos de quem pede ajuda e sempre evitar julgamentos rápidos. Essas orientações não prometiam solução mágica. Eram prudentes recomendações nascidas da experiência. A história da transformação ganhou, ao longo dos anos, valor pedagógico. Igrejas, escolas e grupos comunitários passaram a contar o episódio como exemplo de responsabilidade social. Em muitas falas públicas, repetia-se a referência a Mateus 25:40 como bússola. Quando damos de comer, quando damos de beber, quando visitamos um preso, quando vestimos um nu, é a Cristo que servimos. Não como slogan,
mas como ética prática que orienta ações. O que começou como humilhação terminou convertendo-se em convite para que cada pessoa avalie sua atitude diante do vulnerável. Ricardo, em retiros discretos, escrevia cartas a si mesmo. Ele recordava do sapato, da farofa, do pão com mortadela. Essas imagens agora funcionavam como lembretes honestos. Arrependimento sem mudança é palavra sem raiz. Serviço sem amor é gesto vazio. O amor sem compromisso torna-se complacência. Seu compromisso foi permanecer no trabalho de reconstrução, sem buscar aplausos que apenas cirurgicamente aliviariam a consciência alheia. A última imagem que quero deixar, antes da conclusão prática, é simples. Em um fim de tarde, junto à árvore da calçada, seu Manuel e Ricardo sentaram-se em silêncio. Entre eles, havia um pedaço de pão. Não houve discurso. Apenas a certeza de que havia, naquele silêncio, algo que atravessava as palavras. Uma renovada percepção de que cada vida importa. O sapato, que um dia parecera símbolo de poder, repousava agora num canto esquecido da história. Lembrança de que poder sem misericórdia se esfacela quando o tecido humano reaparece. O que essa história nos pede, como audiência, não é apenas emoção, é ação. Não porque haja fórmulas de sucesso, mas porque a responsabilidade moral nos chama a agir com aquilo que temos: tempo, escuta, recursos, habilidade, presença. Olhar nos olhos de quem vive na rua, oferecer uma refeição com dignidade, engajar-se com organizações que promovem autonomia, lutar por políticas que garantam acesso a serviços, tudo isso são modos práticos de exercer misericórdia. Não prometo que cada gesto trará retorno imediato ou que o mundo se tornará perfeito. Prometo, porém, que o cuidado que damos ao menor entre nós costura a sociedade. Quando escolhemos servir, estamos sendo instrumentos de restauração. E muitas vezes, a restauração acontece em etapas, com tropeços e avanços. A história de Ricardo e seu Manuel nos mostra que a transformação verdadeira acontece quando o orgulho é trocado por presença e quando a compaixão se torna rotina, não espetáculo. Senhor, que nos ensina pela vida dos teus servos, dá-nos olhos para ver e mãos para fazer. Dá-nos coragem para reconhecer nossas falhas e humildade para reparar. Ensina-nos a não medir o outro pela conta bancária, mas a olhar pelo que somos chamados a fazer: amar. Que o exemplo de misericórdia que vimos naquela calçada nos faça agentes de esperança nas nossas ruas e nas nossas instituições. Amém. Que cada um aqui reflita: qual gesto pequeno posso fazer esta semana que respeite a dignidade de alguém? Uma refeição compartilhada, uma palavra que reconheça, um tempo dedicado a ouvir. Não é necessário esperar por grandes recursos. O convite é começar onde você está, com o que tem, com o coração aberto. A história verdadeira que ouvimos hoje diz respeito a pessoas que erraram e que, por misericórdia e trabalho, buscaram consertar. Que ninguém use essa narrativa para celebrar a queda alheia. Use-a, antes, como lembrete de que temos responsabilidade uns pelos outros. Se o sapato de luxo um dia pisou a comida de um homem, o gesto que mudou tudo não foi a queda em si, mas o ato simples de oferecer pão. Que possamos cada um oferecer pão e dignidade, onde for preciso.